Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Nilda, estou aqui nesta manhã com mais uma oportunidade, de falar, deste Deus, de contemplar as maravilhas, que Deus faz na nossa vida. Quero aqui deixar um testemunho que aconteceu sexta-feira, na minha vida. E Deus, ele é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. Muitas vezes não entendemos o propósito nem o trabalhar de Deus, mas Deus, ele sabe o que faz, ele tem as maneiras certas de trabalhar. Sexta-feira eu estava aqui com as minhas tarrafas, aqui um pouco ocupada, tecendo uma tarrafa aqui, arrumando, e o rapaz tinha dado pressa, na tarrafa, e a minha filha me liga para que eu vá no correio pegar um documento para ela, um cartão, que ela estava aguardando. E como já era sexta-feira, se não pegar sexta, ia ter que pegar só segunda-feira. E naquela correria eu quase disse não para ela, mas depois eu falei, não, eu vou. Ela tá trabalhando. E aí eu fui, saí daqui umas 10 e pouca, quase 11 horas. Fui correndo. E como eu tô muito gripada, e me deu um pouco de falta de ar, porque eu fui muito depressa. E aí, quando eu cheguei no correio, já era meio-dia, já tava fechado. O pessoal tava lá dentro, mas as portas já tinham fechado, E ali eu passei direto. Aí me deu vontade de voltar numa casa, e pedir ali uma água, pegar uma coxinha, porque eu tava com fome. E aí eu parei para pedir uma água, a pessoa. E aí eu conheci a pessoa, uma amiga minha de trabalho, a gente trabalhou junto ali no Caxias, muito tempo. E grande luta, a gente passou, para chegar até aqui. Às vezes as pessoas não sabem o que a gente passa, muitas vezes julga, as pessoas sem saber o que as pessoas passou para chegar até onde ela chegou, E ali eu, aleluia Deus, parei, e ela falou assim, quer sentar um pouco? Eu falei assim, eu quero alguma coisa para tomar, porque vim tão correndo que eu tô com falta de ar. Foro curto por causa da gripe. E ali eu parei para conversar com ela, e ela foi contar o testemunho dela, falando, você lembra de quando você passou na minha casa evangelizando? E eu nem lembrava mais. E ela, pois é, eu aceitei Jesus, tem 3 anos que eu estou na presença de Deus, tenho passado por grande luta, fiz até propósito com Deus, assim como Ana, e Deus me honrou. E é assim, irmãos, Deus não olha para... Deus não olha para você como o homem olha, Deus olha com um olhar de misericórdia. E por causa da misericórdia dele, nos alcança todas as manhãs. E ele alcançou essa moça, E ela foi contar para mim os testemunhos, o livramento que Deus fez na vida da família dela, do filho dela, no casamento dela. Deus restituiu. E a gente ficou conversando, conversando. Aí de repente ela me chamou para ver um negócio lá no fundo do quintal. E aí um serviço, E aí eu fui com ela na volta, encontrei com uma menina, amiga minha, desde criancinha, Era da nossa igreja, a mãe dela é da nossa igreja. E ela, irmã Nilda, ora por mim, antes da senhora ir embora, ora por mim. Eu falei, amém, oro sim. E ela me deu a paz do Senhor, e eu fiquei muito feliz, de saber que ela não está no mundo, A gente surpreende, com as pessoas. Às vezes a gente acha que a pessoa está no mundo e a pessoa está ali, guardado em algum lugar, e a gente muitas vezes não vê. E tem pessoas que julgam, saiu da igreja, fulano saiu da minha igreja, mas você sabe se ele não está em outra, você sabe que se ele está na presença de Deus. E ali eu vi ela ali, eu fiquei muito feliz. A gente foi orar, A gente foi orar, reunimos ali na mesa, fomos orar. E ali Deus deu a palavra em Ezequiel 37, o vale de ossos secos, E aquela palavra eu li, meditei um pouco naquela palavra, E começamos ali a orar, e Deus derramou uma glória tão grande naquela casa que a minha perna não conseguia nem ficar parada. E ali o Espírito Santo falou muito, ao meu coração, mandou passar mensagem para aquelas meninas, para aquela mulher que estava passando por uma angústia, aflição, a qual eu não sabia. E de repente, quando eu parei, Deus tomou a menina, e a menina começou a falar tudo que eu estava passando. A menina começou a falar, essa mesma menina começou a falar que tinha me pedido oração, Ela começou a falar
e pedi oração também pela casa dela, e a gente orou junto, e Deus usou a boca dela, falou muito comigo, tudo que eu estava passando, disse que os meus filhos, nenhum ia perecer, que tudo é para a glória de Deus. Na verdade, os meus filhos, né, aceitou Jesus, ficou um tempo na igreja, fez a obra de Deus, fez tudo, né, aos meus olhos fez tudo, como Jó, né, mas foi provado assim como Jó, dentro da igreja foi provado. E chegou uma hora que eles não aguentou, né? E acabou afastando da igreja. Mas o Espírito Santo de Deus nunca afastou deles, assim como não afastou dessa menina. E então a gente orou ali, ficou orando e de repente Deus tomou ela de uma maneira que tudo que ela falou comigo era o que estava acontecendo, é que o Senhor já tinha usado pessoas para falar e ela não sabia porque ela era pequenininha na época que ela estava na minha igreja, né? E aí muito próximo da gente, a família dela muito próximo, mas porém estava distante, né? Estava em outro lugar. Então é assim que Deus faz, Ele une, Ele reúne, Ele tira, Ele coloca. E o trabalhar de Deus é dessa maneira. Ele afasta, depois Ele junta de novo. Ele sabe por que afastou, Ele sabe por que juntou. Tudo, irmãos, tudo é para a glória do nome do Senhor. O dia que nós entendermos que o que acontece na nossa vida não é para derrota, então Deus irá fazer grandes coisas no meio do povo. Porque nós não podemos achar que o que acontece na nossa vida é para derrota, não é. É para a glória de Deus. Jesus foi morto, Jesus foi chicoteado, mas foi para a glória de Deus. Ele ressuscitou porque ele sabia que ele ia ressuscitar, ele cria. Então o que nós precisamos, irmãos, é crer. Crer que tudo que acontece na nossa vida não é para derrota. Nós temos que acreditar que aquilo que está acontecendo não é para derrota. Tem algo para Deus fazer. É no meio daquela situação, no meio daquele evento. Mas é ali que Deus tem algo para fazer. Então, nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida, seja ruim, seja o que for, é para a glória do nome do Senhor. É para que o nome do Senhor seja engrandecido. Aleluia. Ali a gente chorou e Deus usou ela tremendo. Eu chorei muito. Quando ela terminou de falar, minha perna parou de tremer. Aí eu despedi, nós íamos embora. Eu vim embora, né? Eu vim embora. Eu falei assim, vou passar no onde é que eu ia passar antes. Eu falei, eu vou passar lá no açougue, comprar uma carne de sol para me levar. E aí desci correndo. Minha vontade era só chegar em casa logo para me orar e glorificar o nome do Senhor, porque eu estava sentindo a presença de Deus muito grande. E se eu ali sorrisse no meio da rua, qualquer coisa ali, o povo ia achar que eu tava doida. E eu prendendo ali para não sorrir, não chorar ali no meio da rua, e desci correndo. Quando eu parei no açougue, aí um rapaz me para. O mesmo rapaz de outra semana que Deus mandou orar por ele, eu deixei para depois. E aí depois Deus me colocou no estreito. E Deus me colocou várias pessoas na minha frente para me orar naquele dia, porque eu não fui falar com ele, porque eu estava com pressa. E a pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes nós estamos com pressa demais, irmãos. Muita pressa, estamos sempre com pressa, não meditamos, não paramos para ver o que Deus está falando, o que Deus quer. Só estamos com pressa. E ali eu parei e ele falou assim, ora por nós, ora por mim, ora por esse rapaz aqui. Aí eu comecei a falar com ele, falei, rapaz, você é um menino de Deus, o que você está fazendo na rua? Você tem uma sabedoria. Aí ele põe uma blusa, começou a ler essa blusa, estava escrito lá um capítulo lá da Bíblia, e ele leu todinho assim, ó, como uma pessoa normal. E eu falei, rapaz, você tem um dom, você sabe ler, você fala de Jesus no meio da rua. O que você está fazendo no meio da rua? Rapaz, vai ganhar alma para Jesus, você é especial para Deus, Jesus te ama, a tua família te ama. Volta para tua casa, tua mãe te ama, teu pai te ama, eu conheço sua família. Volta para tua casa, reconstitui, volta para Jesus. Deixa Deus mudar a tua vida, rapaz. Você é especial, você tem tudo. E ali ele falou assim, vamos orar. E eu fez aquele círculo igual eu costumo fazer. Ele nem sabia, mas eu costumo fazer um círculo. E eu nunca tinha orado com ele assim, mas Deus sabia que eu faço sempre um círculo. Pego na mão das pessoas e oro. E ali a gente fez o círculo. Quando eu fui dar a minha bolsa pro rapaz que vende carne, o rapaz não queria receber a bolsa. Eu falei, segura minha bolsa aí. Peguei o óleo ungido. E ele ficou fazendo uma cara feia, como que não estava gostando, né? Porque ele estava na frente do comércio.
E eu falei, segura minha bolsa aqui, por favor, segura minha bolsa. E ele segurou assim meio sem querer e segurou minha bolsa. Não, doutor, irmão, pode todo mundo para trabalhar, todo mundo que estiver perto, eu ponho para orar, eu ponho para falar de Jesus, eu ensino a orar, eu ponho para pregar. E assim, onde eu tô, não tem lugar para tristeza não, para a glória de Deus. Todo mundo faz a obra de Deus. E ali eu coloquei aquele homem para segurar a minha bolsa, ele mesmo sem querer. E aí eu fiquei orando ali com aquele homem. Na hora que eu coloquei a mão no peito do Senhor para orar, era um viajante. Eu coloquei a mão no peito dele para orar, e o rapaz, esse mesmo rapaz, né, que fica sempre na rua, já virou morador de rua esse rapaz. E esse rapaz colocou a mão no peito do Senhor, né, do idoso, e ele caiu, também já caiu manifestado ali, manifestando, o diabo falando na boca dele, que não estava gostando, e falou um monte de coisa, que o diabo é ousado, irmão, o diabo é astuto. Só quem não sabe quem é o diabo é quem nunca lidou com situações, mas o diabo existe. Assim como o céu existe, existe o inferno também. Tem pessoas que acreditam só no céu, mas não acreditam no inferno. O inferno é real. Todos os dias o diabo leva a gente para lá. Todos os dias pessoas morrem sem salvação. O inferno é real, irmãos. Acorda, Jesus está voltando. Ele não fez o homem para ir para o inferno. O inferno é feito para Satanás, os adeptos dele, mas ele não está conformado. Ele quer levar o povo de Deus para o inferno de qualquer maneira. Ele não quer ficar no inferno sozinho, porque ele sabe que lá é um lugar terrível. Então aquele diabo manifestou naquele homem, ficou debatendo e ele logo caiu. Eu joelhei, segurei ele, comecei a orar e repreender e segurar o rapaz também, orar pelo rapaz, interceder pelo rapaz, porque na verdade o rapaz não está na igreja, mas estava sendo usado por Deus, como Deus já tem usado ele várias vezes ali para levar pessoas para a gente orar. E eu entendi ali que pessoas que estão em cima do altar não está fazendo o que aquele menino está fazendo. Muitas vezes Deus permite que desçamos. Muitas vezes Deus vai permitir que você desce para fazer a obra de Deus, porque às vezes quando Deus te coloca lá em cima, aleluia, você não faz o que Deus manda, e muitas vezes Deus permite que o homem desce para fazer aquilo que apraz a Deus. Aleluia, Jesus, então aquele menino está lá embaixo, mas está pregando, enquanto tem pessoas que estão sentadas lá em cima, não estão fazendo nada. Aleluia, eu entendi ali. Falei, você é uma bênção, você não está aqui por um acaso, você está aqui fazendo algo, mas Deus quer te restituir, te levantar. Aleluia, porque Deus quer fazer algo maior e melhor. Se levanta, você é especial. E ele começou a orar e orar muito forte. E foi o poder de Deus tremendo. Daqui a pouco aquele velhinho levanta e começa a chorar e fala, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, me leva para a igreja. Nós começamos a chorar junto com aquele senhor. E ele, eu quero ir para a igreja. Eu falei, sim, vai para a igreja, Jesus tem um plano na tua vida, não fica dessa maneira, porque Jesus veio para te salvar, Jesus te ama. Volta para a tua família, você tem uma família. A família sofre muito quando as pessoas tomam uma decisão dessa e vai para o mundo. Ele começou a chorar e ele falou assim, o que é que eu faço? Eu falei, aceita Jesus. Ele, eu quero aceitar esse Jesus. E levantou as duas mãos e chorava muito, a gente chorava junto. E ali, bastante gente ali observando, só observando, irmãos. E ali eu falei para ele, aceita Jesus, e ele levantou as mãozinhas e obrigado, 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 e chorava muito, eu não quero essa vida para mim, eu quero ir para a igreja. E eu falei assim, você vai mudar, Jesus vai te mudar, você vai fazer algo para Jesus, Jesus vai fazer algo por você. E começamos a orar, e aquele rapaz orando por ele também. Daqui a pouco aquele homem levanta, sacode a poeira, já normal, irmãos, normalzinho, para a glória de Deus. E agradeceu e foi embora. E o rapaz ficou e falou assim, ora por mim, missionária, ora por mim. Eu falei, vamos orar junto. Ali, porque eu ensino as pessoas a orar, irmãos, eu ensino mesmo. Eu falei, vamos orar junto. E eu orei por ele, e ele começou a falar em línguas, irmãos. Ali ele começou a falar em línguas. E ali foi maravilhoso, o poder de Deus foi lindo ali o que Deus fez. E aí terminou, eu fui comprar carne e aí ele foi embora. E maravilhado, eu convidei ele para vir na igreja, na nossa igreja, e ele falou que viria, mas ele não veio naquele dia. E aí passou, quando foi antes de ontem, eu estava atravessando a rua da minha casa para ir para o outro lado do terreno, eu encontro, antes de ontem não, ontem, irmãos, eu encontro com ele, vindo
do colégio, foi pegar uma transferência e falou: irmão, eu vou estudar, eu não quero mais usar droga. Daquele dia eu não usei mais droga, eu não tenho vontade de usar droga. Eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida. Eu tô indo ver a minha mamãe, eu tô indo agora, tem muitos dias que eu não vejo a minha mamãe, eu tô indo ver a minha mamãe, eu não quero mais usar droga, eu quero estudar. Eu quero ser alguém, eu quero ir para a igreja. Aí a gente abriu as portas da nossa congregação, oramos. Ele, vamos orar, eu falei, vamos orar. Ele, eu e meu esposo, a gente reuniu dentro da nossa congregação. Eu tenho culto 2 vezes na semana aqui. E a gente reuniu e orou ali mesmo. E eu senti a glória de Deus, meu esposo sentiu a glória de Deus. Aquele menino orou por tanta gente, irmãos. Orou por tanto país, coisa que tem pessoas que estão na igreja e não faz. Aquele menino fez, então Deus, ele se agrada. Deus, ele não olha para o homem como a gente olha. Deus olha para dentro do coração. E aquele menino orou por tanta gente. E aquele menino falou tantas coisas lindas. E falou assim, eu vou estudar, eu vou ser alguém, eu vou trabalhar. Eu não quero mais essa vida, o crime não compensa. Eu não quero essa vida para mim, eu não quero mais isso para mim. Então, irmãos, é gratificante quando você vê o trabalhar de Deus na vida das pessoas. E as pessoas falam assim, ó, Jesus me libertou, a partir daquele dia eu não usei mais droga, a partir daquele dia minha vontade é ir para a igreja. Falou que ia descer, que ia pedir a mãe dele para passar uma camisa para ele, uma peça de roupa para ele poder vir para a igreja. Perguntou o dia de culto, eu falei o dia de culto na minha igreja local também, chamei ele para ir à noite. Ele falou assim, não, quinta-feira eu venho para cá. Aleluia. Porque essas pessoas, quando estão começando, irmãos, eles não querem ir. Muitas vezes eles não vão para a igreja grande. Eles querem ficar ali num lugarzinho onde tem pouca gente para orar, porque eles se sentem envergonhados. Então, Deus sempre tem um lugar preparado para mim, para você. Não se envergonhe do lugar, não se envergonhe aonde você estiver. Onde você estiver, adore o nome do Senhor. Ali nós adoramos o nome do Senhor ali, junto com aquele menino. Nós fizemos o circo novamente. Ele não estava mais com cigarro, ele estava com um caderno e com umas balas house no bolso, que disse que era para chupar essas balas. Então você vê, quando a pessoa quer parar de fumar, ele compra bala para chupar, para perder aquele desejo do fumo. Então você vê que a pessoa quer mudar. Então eu falei para ele, olha, se você não tiver alguma camisa lá, você vem que eu te dou. O que tiver aqui eu te dou, eu divido as minhas coisas, irmãos. Tem 2 camisas do meu marido, eu divido, dou uma para uma pessoa, sempre fiz isso. Se tiver 2 sapatos, eu pego um e dou, mas eu não deixo a pessoa assim na igreja, gravata, calça, o que tiver a gente divide. Tem hora que meu marido só tem 2 calças, eu pego e dou uma para a pessoa. Não é porque eu sou boa, não. É porque Jesus é bom, porque Jesus faria a mesma coisa que fez quando ele estava no mundo. E se ele estivesse aqui ainda, ele faria. Porque ele disse, se você tiver 2 túnicas, dá uma e fica com uma. Isso é bom. Isso é bom, isso é para a glória de Deus. Então muitas vezes tem pessoas que estão com coisas guardadas, não usa e nem desfaz, nem ajuda ninguém. E muitas vezes a gente quer ajudar, às vezes não tem condição, mas o que tem a gente faz. A gente faz porque você vê uma mãe chorar com o filho na rua o tempo todo, morando na rua. Família, pessoas que estão na rua. E muitas vezes nós, crentes, não fazemos nada para tirar essa pessoa da rua, para tirar essa pessoa das garras de Satanás. E você sabe que ele tem uma mãe chorando, ele tem um pai chorando, tem uma família ali sofrendo. Não é só aquela pessoa. E aí tem alguns anos que eu fui na casa dessa mãe saber por que ela deixava o filho dela morrer, sofrer na rua desse jeito, morrendo de frio. E ela foi falar que não aguentava mais, ela colocou grade na casa dela toda, porque ela não aguentava mais, que o filho dela pegava tudo e vendia para usar droga, e chegou uma hora que ele estava preso. E eu com muita tristeza, com dó daquele rapaz, por achar que aquele rapaz, na verdade, ele estava na rua jogado, mas não foi porque a mãe jogou, foi porque ele decidiu, porque ele fazia tanta coisa errada e ele era da igreja. Ele fazia tanta coisa errada que os pais começaram a trancar a casa todinha. Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas estão trancadas nas suas próprias casas por causa de Satanás? E eu fui para falar com ela e eu com dó daquele rapaz. Quando eu cheguei na casa dela, irmão, eu fui com uma amiga minha, uma prima minha, ontem a gente estava lembrando. Quando eu cheguei na casa dela, que eu vi a situação, eu fiquei com dó, foi dela. Eu falei, Senhor,
Não é aquele menino que está sofrendo tanto, não é aquele menino que está preso. Quem está preso é essa família. Porque aquele menino, ele está solto qualquer dia, qualquer hora, ele ouve a palavra do Senhor e volta. E essa mulher que está presa na tua própria casa, de frente de uma igreja, e não vai na igreja por causa das lutas, das tempestades, por causa dos levantes, porque ela também era da igreja, mas afastou por causa das lutas, da situação. Eu falei, Senhor, agora eu não estou com tanta dó mais daquele rapaz, mas agora eu estou com dó dos pais dele. Porque aquele menino está livre, ele está passando por tudo isso, mas ele vai de canto a canto, ninguém mexe com ele, polícia não mexe mais com ele, ninguém mexe com ele, porque ele não está roubando mais, ele só usa, pede muito os outros. Mas eu não estou mais com dó desse menino como antes, agora eu estou com dó dos pais dele. Eu me coloquei no lugar daquela mulher, porque eu também já passei por um processo, meu filho com depressão dentro de casa, eu sei como que é. Eu me coloquei no lugar daquela mãe e falei assim, Senhor, agora eu estou com dó dela. E falei para a mulher, falei assim, ó, você está de frente de uma igreja, busque Jesus, minha filha, não tem problema, não tem nada que faz nós afastar do Senhor, não. Se eu fosse falar para você o que eu já passei, mas eu continuo na presença de Deus, sabendo que o nosso Deus é maior. E na verdade não é o teu filho que está preso, quem está preso é vocês têm tudo, mas é como se não tivesse. Estão presos, estão cheio de grade na casa, de cadeado. Para atender uma pessoa tem que atender pela grade, porque se abrir, diz que o menino entrava e apanhava as coisas, vendia, quebrava. E aí a partir daquele dia aquela mulher fez um cômodo no fundo para ele. Falou assim, ele está na rua, mas todas as vezes que ele vinha, ele vai ter um lugar para ele dormir. Fez um cômodo no fundo, mandou meu esposo ir lá fazer umas grades, que meu esposo é serralheiro. E fazer uma grade para colocar lá para fechar, porque com a grade ele não quebra, porque porta ele quebrava. E ele tem o lugar dele ficar, ele só não tinha paz. Mas a partir daquele dia eu vi Deus trabalhando e eu não tenho deixado de orar por ele, pela família dele, porque não só esse menino, mas tem várias famílias, irmãos, sofrendo. Tem várias mães sofrendo que não tem mais nada dentro de casa, que os filhos já apanhou, já vendeu tudo, as polícias entram, quebra as coisas do pai e da mãe caçando droga dentro de casa. Tem pessoas sofrendo, irmãos. E prefeito não faz nada, vereador não faz nada, justiça não pode resolver, mas tem um Deus que pode. Tem um juiz do juiz, tem um Deus do impossível, que quando essas causas o homem não dá jeito, mas Jesus dá jeito, entrega para ele, mas também faça alguma coisa. Se levanta, sai das quatro paredes, faça algo para o reino do céu, porque Jesus está voltando e ele vai requerer de mim e de você. Ele vai requerer de mim e de você aquilo que ele colocou nas tuas mãos para fazer e você não está fazendo. Fiquei jogando culpa só no governo, no prefeito, mas é nós, evangélicos. Nós que o Senhor chamou primeiro, que tem esse dever, que tem essa obrigação, e Deus não vai deixar por inocente, nem tomar por inocente, porque você é conhecedor da palavra, você sabe que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não estamos aqui para julgar ninguém. Quantas vezes ele caiu e eu voltei lá no comércio e falei pro rapaz assim, falei, o senhor é crente? O rapaz que eu dei a bolsa para segurar, ele falou assim, sou. Aí eu falei para ele assim, ó, nunca diga não para uma pessoa no comércio. Nunca diga não para alguém. O senhor sabe por quê? Esse lugar aqui é de um servo de Deus. Eu conheço esse ambiente aqui, esse comércio aqui é de um servo de Deus. E aonde então o servo de Deus tem vitória, e sempre vai vir alguém precisando de uma palavra, de alguma coisa. O senhor nunca diga não. Nunca diga não para alguém que precisa, que estão aqui, que está pedindo, é porque precisa. E aqui é um lugar de um servo de Deus. E aonde há um lugar de um servo de Deus, tem vitória. Falei para ele. E aí ele baixou a cabeça e eu fui contar o testemunho. E ele falou assim, o cajado, quando vem, vem mesmo. E vem para quem Deus manda, vem. E eu falei assim, não vou pedir desculpa pro senhor. Eu estava na frente do comércio aqui do senhor. O dono daqui é crente, ele sabe. Ele é conhecedor da palavra de Deus. Eu não vou pedir desculpa pro senhor. Porque o que Deus mandar fazer, eu faço. Pode ser aonde for que Deus mandar eu ir, eu vou. Seja de frente aqui, seja de frente de um bar, na onde precisar falar de Jesus, ajudar alguém, orar por alguém, eu vou fazer. Eu não vou pedir desculpa pro senhor. Falei para ele. E preguei para ele, e aí o outro rapaz que eu vi que era crente, um outro senhor, eu vi que era crente. O senhor começou a pregar e falar, não, na verdade, é isso mesmo que nós temos que fazer, é porque aquele menino já é conhecedor, não dá ouvido, a palavra de Deus, a gente já pregou, então eu falei, sim. Eu também achava isso.
Mas hoje não importa quantas vezes eu tenho que pregar, eu vou pregar. Ainda que ele não foi, mas um dia ele vai. Não importa quantas vezes já pregou, continua pregando. Um dia eu pensava assim também, já preguei 3 vezes, 4 vezes, não tem mais jeito, mas eu vi que para Deus tudo tem jeito, só basta você continuar pregando. Não desista não por nada. Não desista das almas, não desista das vidas. Prega 10, 20, 30 vezes, quantas vezes for preciso você prega. Porque quem faz a obra não é nós, quem faz a obra é Deus. Enquanto você achar que é você, Deus não vai fazer nada. Mas a partir do momento que você sabe que você é apenas um instrumento de Deus, você é um servo de Deus, porque na verdade quem salva é Deus. Na hora que você entender que você é apenas um instrumento de Deus, você não é um salvador, você não é o Espírito Santo, você é apenas o servo de Deus, você é o instrumento de Deus para pregar a palavra de Deus, porque só quem tem poder de julgar, de salvar a pessoa, libertar é Jesus. Enquanto você estiver julgando, não vai acontecer nada. Não importa quantas vezes você já pregou, quantas vezes você ajudou, continua ajudando, porque a nossa obrigação é essa. A obrigação de julgar é só Jesus. O dever de julgar só quem tem é Jesus, e ele ainda não veio como juiz, ele é nosso advogado. Enquanto ele for nosso advogado, nós temos que ajudar as pessoas, porque se ele não julgou ninguém, nem a mim, nem você, como você vai julgar alguém? Como você vai dizer que não tem jeito para alguém? Como você vai dizer, eu vou desistir, se Jesus não desistiu de você? Olha quanto tempo tem, Jesus está te chamando. Muitas vezes tem pessoas que ainda nem foram para Jesus ainda, mas Jesus não desistiu. Agora você vai desistir de alguém por pouca coisa, do teu filho, da tua família, por pouca coisa, sendo que Jesus não desistiu de você? Eu jamais vou desistir. Eu jamais vou desistir, vou continuar pregando e falando que Jesus é bom, que Jesus salva, Jesus liberta e transforma. E leva para o céu, que é o mais importante. Toma posse da tua vitória nessa manhã, cuida da tua família. Não importa as lutas, se você está recebendo pedrada, mas continua crendo que o milagre vai acontecer. Quando você tirar o eu e colocar o eu do Senhor, Deus vai mudar a história. Assim como Deus tem mudado a minha. Quando eu achei que estava tudo bem, tudo perfeito, não precisava